Olá, meus amados, meu bom dia a você. Hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2025. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa para você que ainda não me conhece, tá certo? Eu sou o pastor André Espinosa, tá bom? Quero aqui te abençoar em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 4 diz assim a palavra de Deus. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Se você está acompanhando, é uma revelação que o profeta Isaías recebe de Deus depois que o rei Uzias morreu, tá certo? O versículo 4 aqui está afirmando que as bases do limiar se moveram. Para a nossa linguagem entender hoje assim, as bases do limiar é os portais. Estou aqui apontando para a minha porta ali. É os forramentos que sustentam a porta, tá certo? Então, na visão de Isaías que ele tem, é como se os portais, como se as portas se movessem diante da revelação de Deus. Isso nos faz entender o poder de Deus, assim, a grandeza de Deus. Eu não vou aqui dizer que as portas tenham se movido literalmente, é possível. Mas de repente se movesse o tempo podia cair, mas o fato é que o Isaías tem uma visão dessa demonstração do poder de Deus, quando ele diz que os limiares, as bases dos limiares se moveram, tá certo? Então essa expressão ela tem esse significado dentro da visão de Isaías, desse poder de Deus, essa visão de tremor, de tremer, de abalar, uma referência aí ao poder de Deus, ou mediante o choro do profeta que talvez fosse tão grande, chorando por Judá que estava pecando, ou pelos próprios serafins que estavam presentes ali, de repente fazendo um barulho santo, estou chamando aqui o barulho santo a Deus, está certo? Por qualquer que seja a razão, o fato é que o profeta ele vai entender essa presença de poder de Deus, e aí é uma demonstração da forma poética do hebraico, falar de Deus, demonstrar essas grandezas de Deus. Amém? E aí vai dizer, a voz do que clamava. Ora, certamente o clamor de Isaías era um clamor grande. Vamos aqui pensar em algumas coisas. Isso é conjectura, tá certo? Conjectura é quando a gente bota a nossa ideia dentro do texto, tá certo? Quando você ouvir alguém falando, estou conjecturando, é a minha ideia dentro do texto, tá certo? Então, eu penso aqui que Isaías estivesse aí num choro muito grande. O rei tinha morrido. Ele tinha acesso ao templo, à casa do rei. Parecia ser uma pessoa bem lida ali com a alta sociedade naquele contexto. E tinha acesso fácil ao rei. Agora o rei está morto, né? Então, é o choro de Isaías, e ele está vendo o Judá pecar. Então, eu tô fazendo essa conjectura, colocando esse meu pensamento, por essa Isaías talvez olhando ali a desesperança de Judá, estava botando a fé em deuses feitos por mão humana. Você já sabe disso, porque é isso que Judá está fazendo, tá certo? E o profeta talvez numa angústia tremenda de estar sendo chamado por Deus para orientar esse povo, para dizer a ele, rapaz, deixe de pecar, abandone a idolatria. Oh, Jesus! É porque quando nós pensamos e entendemos a presença de Deus, e quando nós buscamos imaginar o quanto a humanidade está de costas para Deus, pensando que às vezes está de frente. De costa aqui é uma forma poética também de dizer, idolatrando mesmo, que o Judá estava aqui. Eu fico imaginando que o clamor de Isaías aqui estava sendo um clamor tão grande que nessa visão, e aí poética, ele usa essa linguagem de que as bases do limiar se moveram. E diz, e a casa se encheu de fumaça. A casa é o templo em Jerusalém, onde o profeta se encontra orando a Deus, clamando a Deus. E certamente ia naquele lugar com frequência, porque era profeta, ia com certeza. Mas aqui diz que a casa se encheu de fumaça. E isso é interessante porque isso é um chamado específico de Isaías naquele contexto, tá certo? Para orientar o povo de Judá
que estava no pecado da idolatria. Amém? Então, essa visão de que a casa é onde o profeta está, é o templo mesmo onde ele está, porque Judá, Israel tem uma referência muito grande com Jerusalém sendo a terra santa. O templo é o lugar da habitação de Deus, onde estava o tabernáculo, né? As tábuas da lei, a arca da aliança com esse material dentro. Santo e sagrado para o judeu, a manifestação da presença de Deus. E aí vai dizer assim, se encheu de fumaça. Olha, a fumaça no Velho Testamento era uma demonstração da presença de Deus, tá certo? Para o povo de Israel. Quando Moisés entrava no tabernáculo, há uma revelação, e a Bíblia vai falar sobre isso, lá em Êxodo capítulo 33, se você ler, você vai encontrar o versículo 8, ele vai dizer que quando Moisés entrava, o templo se enchia de fumaça. E vai dar uma compreensão de que o povo não podia olhar nem para Moisés, nem pelo templo, porque era uma presença forte e gloriosa de Deus. Então o profeta, ele sabe dessa realidade, dessa manifestação de Deus na fumaça. Amém. Onde há fumaça, há fogo, né? Aí vem fogo de Deus, né? Tem que ser fogo de Deus, fogo santo, tá bom? Não é fumaça feita por... Então, para Israel, a fumaça tinha esse simbolismo da manifestação da glória de Deus, tá certo? Quando Moisés entrava lá no templo, no tabernáculo, o tabernáculo se enchia da fumaça, e era uma demonstração da presença de Deus. Aqui, Isaías está consciente que há ali uma manifestação da presença de Deus. E Deus está falando com ele. Porque Deus fala com os profetas e levanta profetas. Cuidado com os profeteiros, tá certo? Que usa a mente, aí devaneia, divaga nos pensamentos, e aí pensa que está falando com Deus, está falando consigo e de si mesmo. É igual a moça lá, minha irmã lá da Ilha do Marajó, que gravou lá o louvor, eu esqueci o nome, eu não sei o que, de fariseus, né? Cheio de fariseu aí. Aquela moça, a igreja dela parece que tem 13 membros. Ela é a que faz a limpeza do templo e é a levita. E realmente gravou o louvor Evangelho de Fariseu. Escute aí, bote aí. Tá cheio de evangelho de fariseu por aí, tá certo? Então o profeta aqui, Isaías, diz, se encheu de fumaça. Essa manifestação da presença de Deus que Isaías tem uma consciência disso. Então, naquele contexto, essa simbologia com a fumaça, a presença, é uma demonstração da manifestação do poder de Deus. E isso, querido, quando Deus se manifesta, quando Deus se apresenta, é porque ele está dizendo, os meus juízos serão realizados. Já havia a profecia de que Judá seria levado cativa. E assim aconteceu. Então, quando o profeta vê isso, ele disse... Amanhã a gente vai ver a sequência do texto, que é muito interessante, quando ele vai fazendo certas afirmações depois que ele tem essa revelação de Deus. Tem gente aí que diz que está vendo Deus e o sentimento não muda. A prepotência é grande, o orgulho é grande, como se Deus falasse só com ele. O profeta fica com medo, você vai ver isso. Mas o fato é que essa visão profética, essa revelação de Deus ao profeta, a fumaça é uma demonstração da minha presença. É como Deus dizendo para Isaías, eu estou aqui, te apavora não chora mais não, estou aqui. Amém? Olha, querido, e quando Deus se manifesta assim, dessa forma, é porque ele está dizendo que ele vai cumprir o juízo que ele fez, que ele prometeu. Amém? O profeta, a profecia, ela quase sempre cumpre essa demonstração do juízo de Deus sobre os pecadores. Amém? Jesus, como profeta, ele diz, arrependei-vos. E diz, aquele que crê está salvo, que não crê, tá. Isso é a palavra de Jesus, é a profecia de Jesus verdadeira. Derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Era sobre a morte dele. Me mate, em 3 dias eu vou ressuscitar. Isso é Jesus. O nosso Deus hoje é o mesmo Deus do passado, tá certo?
Portanto, o profeta está aqui falando da demonstração da grandeza de Deus, da revelação de Deus, e essa manifestação é Deus dizendo que vai cumprir o seu juízo, tá certo? E Judá foi levado cativo naquele contexto, tá certo? Sofreu bastante, mas como você sabe que tem um juízo de Deus e a profecia vale para hoje, eu quero ler Apocalipse capítulo 15, versículo 5, para nós concluirmos dizendo assim. Aliás, Apocalipse capítulo 15, versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? É uma profecia, eu não vou explicar sobre essa, mas ela vai se cumprir. Uma promessa aí de 7 pragas, é castigo mesmo, não se engane. Deus é amor, e é amor pleno, mas ele é justiça plena. Todo o caráter de Deus é pleno, ele não muda, não se altera. Assim como ele ama, ele também é justo. E Deus trará e cumprirá o seu castigo na terra. Quando ele fala ao profeta para ajudar naquele contexto, o profeta falou muito claro. E Judá continuou na idolatria, foi levado cativo. Eu quero te dizer, amado, com essa palavra hoje, se você continuar dando as costas para Jesus, se você não buscar a sua fé exclusiva nele, você vai continuar numa situação de idolatria, porque você está colocando alguma coisa no lugar de Jesus, que é Deus. Então a palavra é essa mesmo, você se volte para Jesus, creia nele. Amém? No vídeo de ontem eu disse que ontem nós teríamos um culto às 18 horas. Eu me enganei. Ontem era sábado, ontem foi às 19h30, mas teve, tá certo? Agora eu quero reafirmar, hoje, domingo, tá certo? Dia 16 de fevereiro de 2025, nós teremos um culto aí às 18 horas. Você é meu convidado. Grande coisa, né? Mas você é meu convidado. Venha, participe, e assim Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.